Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, o tema deste vídeo é falta algo na sua Bíblia, porque eu tenho visto aí muitos canais, ditos canais reformados, fazendo apologia, propaganda de Bíblias, como essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, tá? Dizendo que é uma boa tradução, mas essa Bíblia aqui é um lixo, pessoal. Essa tradução é horrível, é triste, é ridícula. Ela é baseada no texto crítico, do começo ao fim. E o texto crítico tem como pai e mãe o Códice Vaticanus e o Códice Sinaítico. E os dois estão em grego. O Antigo Testamento não está em hebraico ou em aramaico. São as línguas que deram origem ao texto original, aos originais. E não apenas essa, mas muitas outras Bíblias que hoje são utilizadas pelos cristãos. Tá? O texto crítico dá base à tradução da NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, a revista e atualizada. E eles ainda têm o despautério de colocar lá que é conforme os originais, mas os originais que não eram utilizados pelos cristãos da igreja primitiva. Eles foram abandonados, porque eles têm origem em Alexandria, no Egito. Tá? E do Egito pode vir o quê, gente? Portanto, o texto crítico deu origem às Bíblias romanistas e também a Bíblia da Testemunha de Jeová. Tem como base esse texto crítico. Então não venha me dizer que isso aqui é uma boa tradução. E eu vou mostrar para vocês aqui. E você vai entender que realmente talvez falte algo em sua Bíblia, de acordo com a tradução que você está utilizando. Porque, pessoal, eles dão a entender o seguinte, que você possui hoje diversas traduções e que todas são boas ou palatáveis e que seriam interessantes, né? Ajudam na interpretação do texto bíblico, quando você vai fazer um estudo bíblico. Mas eu digo o seguinte, você está sendo confundido. Eles estão colocando em dúvida a Escritura. Satanás utiliza da dúvida, tá? E você deveria confiar, por exemplo, em uma Bíblia que coloca entre colchetes Atos 8:37, ou faz de Jesus um mentiroso, no texto de João 7, 8 a 10. Vamos ver lá, Atos 8:37. Vou pegar aqui a Bíblia, essa aqui, de Estudo de Almeida, tá? Que é da Sociedade Bíblica do Brasil, e utiliza o texto crítico. Tá? Vamos ver aqui no Novo Testamento. Eles colocam o versículo entre colchetes, dizendo não se encontra nos melhores textos originais, tá? Mentira. Tá? O Códice Vaticano, que é uma Bíblia toda em grego, e o Códice Sinaíticos, também uma Bíblia toda em grego, não são os melhores textos. São antigos. Antiguidade não significa confiabilidade, gente. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí está aqui, ó, eles colocam entre colchetes, pessoal. Eles colocam um texto entre colchetes, está aqui, ó. Aí eles colocam uma nota de rodapé. O versículo 37 não aparece em diversos manuscritos. E são esses manuscritos ridículos do Códice Vaticano e Sinaítico. Agora, em outras Bíblias, lá nos Estados Unidos, gente, eles já tiraram. Esse versículo já foi omitido, já foi suprimido. Por exemplo, aqui nessa Bíblia, falsa Bíblia, das Testemunhas de Jeová, vejam só aqui, ó. Esse texto de Atos 8:37 já foi extirpado, está aqui, ó. Aparece aqui o versículo 36, do 37 tem aqui um espaço, né? Aí, uma barra de espaço, e aí já vem o versículo 38. É isso, tá? Então, os que ficam aí elogiando isso, estão concordando com isso. Gente,
É impressionante. Outra coisa, 1 Coríntios 1,18. Olha só, como Satanás não pôde destruir a Bíblia, utilizou Roma para isso, né? Tentou de várias formas, queimou até gente que traduzia a Escritura com base no texto recebido. Então Satanás mudou de tática. Ele trabalha na base da dúvida, tá? Ele trabalha do mesmo modo que trabalhou na mente de Eva. 1 Coríntios 1,18. Vamos ver aqui. Vejam só aqui, a doutrina romanista, a doutrina arminiana, nessa tradução. Né? É incrível, gente. 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Nessa tradução corrompida do texto crítico, que o pessoal hoje está achando que é o máximo. Gente, o que é isso daqui, ó? Com efeito, a linguagem da cruz, linguagem que eles traduziram, é a palavra da cruz, tá? Para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, é poder de Deus. Tá aqui, ó, aqueles que se salvam, é salvação pelas obras. E salvação pelas obras. Eu me salvo, não é Deus que salva a pessoa. Para aqueles que se salvam. A NVI, por sua vez, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos. Então ninguém é mais salvo. Segundo essa escritura corrompida, e segundo esse texto crítico, que muitos canais que se dizem reformados, protestantes, estão aí a propalar, né? Propagar esse texto. Então vocês não são mais salvos, vocês estão sendo salvos. Vai tentando que você consegue. Um dia, quem sabe, você vai ser salvo. Gente, uma corrupção triste. Esse versículo, portanto, nesse texto crítico, sugere que você não é realmente salvo, mas está sendo salvo. É uma teologia romanista, da seita romanista. Quem é que está por trás dessas corruptelas? Jesuítas, tá? Outro texto que eles corrompem, que essa Bíblia corrompe, é, por exemplo, João, capítulo 7. Aqui eles dizem que Jesus é mentiroso, tá? Aqui, vejam só o texto crítico dessa Bíblia de Jerusalém, que um monte de cristão aí fica babando o ovo dos tradutores desse lixo aqui, certo? Isso aqui é um lixo de Bíblia. Não é Bíblia não, gente. João 7 diz assim: subi vós à festa, Jesus falando. Eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Aí fala assim: mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu. Não publicamente, mas às ocultas. Olha aí. Aqui diz que Jesus é mentiroso. Mas e o texto recebido? Como é que está? Vamos ler o mesmo texto na Bíblia King James, 1611. Uma das representantes do texto recebido, ou texto tradicional. João 7. Aqui os caras, vocês percebem que eles criaram, a Bíblia de Jerusalém diz que Jesus é mentiroso, que ele falou que não ia à festa e depois foi. Mas vejam aqui uma palavrinha que muda o sentido, tá? Vejam só o versículo traduzido do texto recebido. João 7,8. Subi vós à festa, eu ainda não subirei a esta festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu. Não em público, mas como que secretamente. Vejam só, muda, né? Muda, uma palavra muda totalmente o sentido. Aqui Jesus não é mentiroso. Portanto, se você está utilizando qualquer dessas Bíblias moderninhas, tá? Meu amigo, coloca ela de lado, tá? Você tem que olhar se a sua Bíblia possui esses defeitos aí.
algo que falta, algo que foi acrescentado, uma distorção. Eles tiram versículos inteiros, com base no Codex Vaticanus, que eles dizem que era muito bom e estava lá, empoeirado na biblioteca do Vaticano. Nem o Antigo Testamento desse lixo, desse Codex, está escrito em hebraico, é grego. A produção made in Alexandria, textos alexandrinos, cheio de corruptela, tá? Mas é claro que eles vão dizer, aí na mainstream media, por exemplo, na Wikipedia, a Wikipedia ou Wikipédia é algo que faz parte do sistema, não é, pessoal? Então eles vão dizer que, não, é muito bom, é um texto antigo, maravilhoso. Vamos lá ver isso. Vou pesquisar aqui. Tá aí. O Codex Vaticanus é um dos mais antigos manuscritos existentes da Bíblia grega e um dos 4 grandes códices unciais, quer dizer, em letras maiúsculas. O nome Vaticanus deve-se ao fato de estar guardado na Biblioteca do Vaticano pelo menos desde o século XV. E aí, de repente, os caras descobriram isso aí, não é? Porque viram que... Porque Roma ficou muito baqueada com a Reforma. A Reforma tirou muitas almas do engano. Os corajosos reformadores tiraram muitas almas do inferno, enquanto Roma só quer colocar, não é, gente? Por causa do engano que eles fazem, por causa do engano que eles lançam, as doutrinas enganosas, as crenças enganosas que eles propalam. E com base em quê? No Códice Vaticano. Não, a Bíblia não é a autoridade final. Vejam só, ela está repleta de erros. Há muita controvérsia. E aí eles dizem que é a tradição deles que está acima da Bíblia. É uma estratégia satânica, a dúvida. Aí eles colocam aqui, vejam só, como se nós dependêssemos desses infelizes, né? A erudição acadêmica atual considera o Codex Vaticanus como um dos melhores textos gregos do Novo Testamento. Mentira! Eles podem considerar, mas não é. Mas não é. Eu considero os políticos atuais os melhores do mundo. Eles escrevem, né? E eles são, realmente. Eu considero os carros elétricos a melhor coisa do mundo. E é isso mesmo? Eles são bons mesmo? A relação do Codex com a Vulgata não era clara. Inicialmente, os estudiosos não estavam cientes do valor do Codex, o que mudou no século XIX, quando transcrições completas do Codex foram concluídas. Foi nesse momento que os estudiosos perceberam que o texto diferia da Vulgata e do Textus Receptus. Sem dúvida, vocês ouviram falar dos horrores da Inquisição. Pessoas foram queimadas na fogueira por acreditarem no que Deus disse. Bíblias empilhadas e queimadas. Satanás teve um apogeu. Entretanto, ele desistiu de tentar destruir as palavras de Deus de forma explícita, queimando gente, queimando livros. Ao invés disso, como falamos aqui, ele resolveu utilizar novamente a sua melhor arma, a dúvida. Agora, se você se deixa levar por apelos marqueteiros, de gente que só quer propagar uma moda, temos um monte de versões bíblicas, todas elas são válidas. É isso que eles falam. O texto recebido foi aquele que fez a revolução, que colocou Roma em maus lençóis. É esse texto que é o texto verdadeiro. É esse texto que Deus utilizou para fazer a verdadeira revolução. Agora, o que ocorre? Os jesuítas, eles se infiltraram nos seminários, se infiltraram entre os tradutores bíblicos. Há muitos aí ditos eruditos que não creem na palavra, na infalibilidade das escrituras, na sua inspiração.
A própria palavra fala que é inspirada, mas eles não creem em nada disso. E esses são aqueles que seguem Westcott e Hort, que em 1881 criaram, através da compilação do Códex Vaticanos, Códices Sinaíticos e outros textos espalhados, eles compilaram, fizeram uma recensão, uma mistura e criaram esse texto, esse tal texto crítico. E aí Satanás tentou então contaminar a própria origem das Escrituras, que é o texto grego. E no caso, o texto grego do Novo Testamento, o Novo Testamento grego. Portanto, o demônio, ele encontrou esses estudiosos e eruditos apóstatas, que estavam dispostos a todo custo a distorcer as palavras de Deus, com vistas a que a palavra se adequasse à sua própria agenda diabólica. Tudo começou, tá, gente, quando algum iluminado ele sugeriu que a Bíblia em inglês precisava ser adequada, ser consertada, porque estava meio obscura. Portanto, o demônio espalhou notícias de que ela estava obsoleta por causa daquela linguagem que eles chamam de linguagem arcaica, etc. É isso que eles fazem. Eles burrificam um povo. Por exemplo, João Ferreira de Almeida traduziu a partir do texto Receptos grande parte da Escritura. Uma boa parte aí da Escritura, traduziu aí o Antigo Testamento. E aí outros continuaram a sua obra, mas o que acontece? Os jesuítas resolveram burrificar o povo. O povo fica cada vez mais burro e é mais difícil você possuir um inglês, ou no nosso caso um português mais clássico, um português mais erudito, né, mais bonito, mais rebuscado na estrutura da linguagem da Bíblia. Porque as pessoas são burras, analfabetas, elas não vão entender. Aí surge a ideia, como surgiu em inglês, da Good News Bible, o inglês mais fácil, é para o povão. Aí eles pegam também, escreve a Bíblia, que sempre foi a base da alfabetização de povos desenvolvidos, então eles colocam a Bíblia na linguagem do povo. Daqui a pouco eles vão colocar a gíria. A Bíblia é com gíria, essas coisas, não é? Então, estamos chegando nesse ponto. Porque era difícil aprender o belo inglês clássico daquela Bíblia, traduzida pelo rei Tiago. Tá? E assim, do mesmo modo, a nossa Bíblia em português. E isso que eles fizeram, pegaram esses manuscritos falsificados, que é o Códex Vaticanos e o Códice Sinaíticos, e aí construíram uma teoria em cima disso, criada por Westcott e Hort, da tradição, a respeito da tradição desses manuscritos, dos manuscritos bíblicos, sendo que o texto recebido possui mais de 5 mil testemunhas de que é o texto correto, porque era muito utilizado e era muito copiado, e se desgastava rápido, foi muito copiado. Por isso que temos esses mais de 5 mil manuscritos que atestam a veracidade do texto recebido. Agora, antes de continuar, vou mostrar aqui outro erro, né? Porque aqueles que creem no texto recebido, eles sabem que a Bíblia é infalível. Mas em Marcos capítulo 1, versículo 2, existe um erro, tá? Que eles criaram isso. Aí vem com uma teoria lá, dizendo que não, naquela época eles pegavam o texto do profeta mais conhecido, e aí eles citavam o profeta mais conhecido, e aquele profeta desconhecido encaixava lá dentro, sabe? Uma coisa encaixava ali no texto. Aí tem uma teoria para explicar Marcos 1:2. Mas aqui, vejamos aqui, Marcos 1:2, na Bíblia King James,
o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Como está escrito nos profetas. Vejam aí. Eis que eu envio o meu mensageiro. Nos profetas. Está falando dos profetas. E Jesus Cristo falou isso quando ele estava no caminho de Emaús, não é? E ele falou da revelação a respeito dele nos profetas, nos escritos, nos salmos. Nos profetas. Agora, nessa Bíblia de Jerusalém e na NVI, como está? Vamos ver aqui. Gente, vocês têm que parar de ficar fazendo propaganda dessa Bíblia de Jerusalém como se fosse a melhor versão que existe, tá? Isso aqui é uma corruptela. Serve apenas como curiosidade, tá? Aqui, conforme está escrito no profeta Isaías. Tá? Porque Marcos, o evangelista, diz que vai citar Isaías e acaba citando um trecho de Malaquias. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti. Mas acontece que, como eu mostrei, ela é infalível. Não existe nenhum erro em Marcos 1:2, porque está escrito nos profetas, como está escrito nos profetas. Eles então criaram um erro. Aí o cara desavisado, tá? O cristão desavisado, porque eles não ensinam isso mesmo, o negócio é vender Bíblia, nem que a tradução seja um lixo, e tudo bate com essa heresia aqui, essa heresia, certo? Essa seita aqui, criada também, tem o dedinho dos jesuítas na criação dessa seita aqui, ó, que nega a divindade de Cristo e outras coisitas mais, né, meu amigo? E aqui está assim, conforme está escrito em Isaías o profeta. A mesma coisa a NVI, conforme está escrito no profeta Isaías. Então, com relação a esse texto crítico, no caso do Vaticano, esse texto ficou esquecido lá, como falamos, no canto obscuro da biblioteca daquele país lá. E isso desde o século IV até o século XIX. E, gente, olha só, eles falam que o Códice Sinaítico é muito bom, mas no caso específico desse Códice Sinaítico, ele é um códice que foi raspado para escrever outras coisas em cima. Eles raspavam esse códice para escreverem outras coisas em cima, por cima. E o texto bíblico que nele se encontra foi reescrito 70 vezes. Ainda por cima estava numa pilha de lixo para ser queimado, quando uma espécie de Indiana Jones, certo? Um sujeito chamado Tischendorf, ele foi lá e tirou do mosteiro de Santa Catarina. Nenhum desses códices, tá, gente, jamais foram utilizados liturgicamente como Bíblia, ou usado para a tradução da Bíblia durante 1500 anos. A reforma foi feita com base no texto recebido. As igrejas cresceram com base no texto recebido. O texto recebido foi usado continuamente desde o século II, e muitos deram a vida para preservá-lo, tá? E através de martírios, perseguições que caíram sobre todas as igrejas independentes dos gregos, dos galeses, dos visigodos, valdenses, igrejas independentes de Roma, da igreja caótica apóstata romana, que sempre foram perseguidas por ela. E a tradição desse texto recebido decorreu que os valdenses, a uma certa altura, eles entregaram ao cardeal Cisneros, na Espanha, para ele compor a sua poliglota Complutência. E este passou os manuscritos dos valdenses para Estéfanos, que finalmente editou o texto recebido. Editou para publicação em 1550. Vejam só como é bem interessante
a história desses manuscritos falsificados, né? Eles introduziram esses manuscritos falsificados, recém-descobertos, né? Satanás chamou sua igreja falsificada, a mesma que tentou queimar todas as Bíblias e incendiar todos os crentes na Bíblia. Agentes jesuítas começaram, como disse, os agentes jesuítas começaram a se infiltrar nas sociedades bíblicas, designadas para consertar a Bíblia. Sinaíticos e vaticanos, 2 manuscritos bíblicos que os estudiosos afirmam serem os mais antigos e melhores, aparentemente surgiram do nada. Agora, 100 anos depois, o novo plano de Satanás está firmemente instalado. Tá? Dezenas de versões defeituosas da Bíblia confundem as pessoas. Está aqui, ó, uma delas, Bíblia de Jerusalém. Outra, Bíblia NVI, Bíblia Nova Almeida atualizada, Bíblia edição contemporânea, Lixo das Testemunhas de Jeová, Bíblia judaica completa, Bíblia revista e corrigida, também tem os mesmos erros. Pelo menos em Marcos 1, 2, está lá o profeta Isaías. Bíblia Ave Maria, são muitas Bíblias, tá? Uma carrada de Bíblia aqui, ó, tem uma pilha aqui. São essas Bíblias aqui, ó, que querem desbancar a Bíblia King James, gente. Dezenas ou, quiçá, centenas de versões da Bíblia confundem as pessoas, que cada vez mais se voltam para seus pastores, seus líderes, como fonte da verdade, tá? Eles se voltam para o ser humano, ao invés de irem à fonte verdadeira, que é a Bíblia, como fonte de verdade. Utilize, portanto, essa Bíblia aqui em português, tá, pessoal? Bíblia King James, para fazer o seu devocional diário, tá? Porque se você ficar lendo essas Bíblias corrompidas, aí você vai ler várias versões, tem um monte de diferença, eles distorcem as palavras, omitem versículos, colocam outros em colchetes para colocar dúvida. Não, outros manuscritos trazem isso aqui. Gente, isso é uma bobagem. Os caras criaram, forjaram esses manuscritos aí. É uma coisa ridícula. Foi forjado lá em Alexandria, certo? Ele ficou empoeirado, ficou aguardando o momento propício, certo? Culturalmente falando, que as pessoas estavam aí duvidando de tudo. Não, vamos consertar a Bíblia e produzir um novo Testamento em grego. Se você não crê que o texto recebido é o texto correto, utilizado por Deus para revolucionar o mundo, certo? Mas você acha que essa colação de diversos textos, essa mistura que eles fizeram aí, que esse pode ser o texto, você não tem mais certeza, porque eles fazem várias traduções. Então, como é que fica, gente? Então você não tem mais uma autoridade final. E quando você para de confiar na palavra de Deus, ou na Bíblia como palavra de Deus, você começa a querer acreditar na astúcia humana, na mentira dos homens. Portanto, quando você não confia na palavra de Deus, no texto recebido, naquilo que foi desde sempre, tradicionalmente, a palavra das igrejas, da igreja primitiva, você então não vai ter a autoridade final. Porque se cada um escreve, cada um fala uma coisa, cada um traduz aquilo que é interessante para a sua própria doutrina, como essas Bíblias moderninhas, por exemplo, traduziram 1 Coríntios 1,18, para dizerem que eles estão sendo salvos, que eles vão se salvar, sendo que a Bíblia diz que para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Então fica difícil, né?
Quando você não confia na sua Bíblia, você começa a confiar na astúcia humana, no engano humano. E aí eu pergunto então, para você que utiliza aí a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e outras Bíblias romanas destituídas de valor, aí eu pergunto a você, você aí que está lendo a sua Bíblia, a NVI, essa Bíblia é falsa. Você que está lendo aí essa Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia é falsa. Leia apenas como, eu diria assim, leia apenas como curiosidade. E você, falta algo na sua Bíblia?